José recebeu de Deus a interpretação, o dom da interpretação, mas também um plano para o Egito. Quando ele entrega o plano na mão de Faraó, ele também recebe o governo. Quando ele recebe o governo, ele tem um plano de contingência e à medida que ele executou esse plano, foi uma porta de Deus, uma provisão de Deus para livrar o povo de Deus que estava passando necessidade. Esse povo chegou no Egito e daqui para frente é o assunto do nosso próximo trimestre da Escola Bíblica e em especial para os nossos adolescentes. Bem-vindos à nossa pré-aula. Eu sou Ezequias Ferraz e nós vamos dar sequência a mais uma rotina de estudos aqui através das nossas pré-aulas. Vamos para frente? Hoje nós vamos tratar sobre esse assunto específico. O tema da nossa lição, a lição de número 1, é de escravos a povo livre. Eles estavam como escravos no Egito e receberam a libertação, a liberdade. Então, nós vamos seguir no decorrer das nossas pré-aulas sobre esse tema. É importante você, professor, que está acompanhando esse material, eu me sinto muito feliz de ter você aqui, porque a gente está seguindo uma sequência. A gente trabalhou no trimestre passado, a respeito do livro de Gênesis, o livro dos começos, e agora nós estamos no livro do Êxodo. A mensagem, então, o Senhor Deus respondeu a Moisés. O que ele respondeu? Agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar o meu povo a ir embora, que vá embora. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 6 e o verso de número 1. Nós vamos dar início então e falar, porque é importante, a gente sempre destaca isso, você professor tem no seu material, os objetivos. Os objetivos, os três principais objetivos, eles nos dão uma direção sobre como vamos aplicar a nossa aula. O primeiro objetivo que temos, dos três, é expor o contexto bíblico do período da escravidão do povo hebreu. O segundo é apresentar o chamado de Moisés, quando Deus se revela para Moisés, como foi esse processo. E o terceiro, sobretudo, é entender o significado das pragas e da Páscoa, para os israelitas. Vamos descobrir, quando o faraó teve um sonho, ele teve um sonho sobre vacas gordas e 7 vacas magras, ninguém pôde interpretá-lo. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 41. Vindo da prisão, o José está na prisão, saiu da prisão para interpretar o sonho, ele interpretou o sonho do faraó e deu também uma estratégia de como agir durante esse período de fartura. E também como administrar essa questão do período das vacas magras, da fome, da necessidade. Por isso, o rei da época pôs José como governador do Egito quando o período das vacas magras se cumpriu, após algumas reviravoltas em todo esse processo de tempo de fome, de dificuldade, de falta de mantimento. Toda a família de José se mudou para o Egito e viveu em paz por algum tempo. Primeiro ponto aqui, tópico, nós vamos falar sobre esse processo de hóspede a escravizado. Como é que isso mudou, como isso aconteceu. Obviamente, você professor, você sabe alguns reflexos dessa história e a gente aqui nessa pré-aula a gente vai ir detalhando para que você se consiga chegar nesse lugar de imaginar essa história e é claro que também você vai buscar mais subsídios e nós estamos aqui para isso, para lhe ajudar nesse contexto. A família de Israel foi recebida então lá no Egito como convidada do rei. Após muitos anos, o povo cresceu e a relação com o governo do Egito foi sendo transformada. O problema surgiu, começou quando o rei não conhecia mais o legado de José. Está lá no livro do Êxodo, capítulo de número 1, verso 8. José, ele foi um grande governador do Egito. Deus deu a ele a interpretação e também deu um plano para administrar esse tempo das vacas gordas, que era o tempo de prosperidade, e também o tempo da necessidade. Ele acumulou alimento, ele teve um plano para essa situação.
quando chegou o tempo da necessidade, o Egito era uma nação protegida. Por quê? Porque havia uma palavra liberada para Abraão, seu bisavô, bisavô de José, lá atrás. Qual era a palavra? Sai de tua terra, tua parentela, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu tenho algo para o futuro com a tua descendência. Né? E há uma palavra também nessa questão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, havia uma palavra liberada. No contexto do que nós estudamos no trimestre passado, no primeiro trimestre, a gente detalhou todas essas situações até que José se tornou governador. Então, quando Deus direcionou este homem para liderar, para governar aquele tempo de crise, né? Na verdade, Canaã, onde era a terra de José, do pai, dos irmãos, estava em um contexto de necessidade, porém Deus havia uma provisão preparada. A provisão estava onde? Estava no Egito. Então, essa provisão do Egito serviu para que esse povo pudesse se alimentar, trabalhar, crescer, multiplicar. Então, Deus havia algo preparado, né? Porém, quando eles chegam no Egito, eles estão trabalhando, tem casa, tem comida, eles começam a procriar, a multiplicar, até que então, né, o faraó, que já não era o mesmo, né, do início, quando José entrou, quando José livrou o Egito, nesse tempo, 400 anos, né, foi trocando os governos, até que esse em específico não mais conhecia essa história e não tinha nenhum tipo de afinidade com o povo hebreu. Né? O povo hebreu crescia, um povo hebreu era um povo alegre, diferenciado, porque o crente é assim, porque o povo de Deus é assim. Então ele começou a ter medo desse crescimento. Os egípcios escravizaram os israelitas e passaram a tratá-los com crueldade. Ou seja, imagine você que este povo começou a se multiplicar e muita gente, o faraó não conhece o contexto, não tem afinidade com eles, não entende porque o que eles fazem no Egito, e ele começa a criar meios para maltratar esse povo, para escravizar esse povo. Né? O que ele faz? Ele começa a influenciar no trabalho, a colocar o trabalho muito pesado, a diminuir os benefícios que aquele povo recebia e disseminar essa visão em meio aos egípcios. Eu coloquei e destaquei uma frase aqui, professor, de algo poderoso nesse sentido. Eu coloquei aqui: a provisão ou a perseguição também pode ser um modo operacional de Deus. Como assim? O povo em Canaã está passando fome, a provisão está no Egito tem comida e tem moradia. Deus tira o povo de Canaã, conduz o povo para entrar no Egito. Por quê? Porque o Egito era e significava um livramento, uma provisão de Deus. Como é que esse lugar de provisão, que eles se alimentaram, que eles cresceram, que eles multiplicaram, agora está sendo um lugar de perseguição? Ora, por quê? A provisão de Deus e a perseguição também é o modo operacional de Deus. Havia uma promessa, nós vamos mais à frente falar sobre essa promessa, tratando sobre todas essas questões. O meu povo vai para uma terra distante e lá esse povo vai ser perseguido, vai ser como escravo. Então já havia algo preparado em relação a isso, já havia uma promessa liberada em relação a isso. Então nós, principalmente nós que somos professores, temos a nossa vida com Deus, né, temos o nosso ministério, o nosso chamado, a gente precisa entender que no ambiente de provisão é um modo operacional de Deus. Deus ali está. E na perseguição, Deus também está. Né? Na perseguição há um propósito claro de Deus. Eu dou uma volta aqui bem rápida, só para contextualizar, ou melhor, só para dar aqui trazer um exemplo. Lembra de quando a igreja primitiva ela estava lá em Atos, né? Eles estavam todos reunidos e vendo aquela dinâmica. O próprio Deus, né? O próprio Deus conduziu, preparou uma perseguição para tirá-los, o povo, das proximidades da igreja, para que fosse cumprida o propósito missional. Então, na perseguição, quem está na direção de Deus, há um propósito
estabelecido também por Deus. No ponto 2, o chamado de Moisés. O novo faraó viu o crescimento do povo hebreu, temeu uma rebelião, né? Por isso, ele ordenou que todos os meninos recém-nascidos israelitas fossem jogados no rio Nilo. Entretanto, havia uma promessa de Deus sobre os hebreus. Eu havia adiantado, né? Qual era a promessa? Está lá em Gênesis capítulo 15 e o verso 13 e 14. Fiquem sabendo, Deus está falando, fiquem sabendo, com certeza, que os descendentes viverão em um país estrangeiro, os descendentes de Abraão, ok? Viverão em um país estrangeiro. Ali nesse país eles serão escravos, eles serão maltratados durante 400 anos. Mas Deus está falando, castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, os de Abraão, ok? Serão livres e levando muitas riquezas. Havia uma palavra liberada já, né? Eu gosto da ideia de servir a Deus. Por quê? Porque nós caminhamos com Deus da revelação. Então, muitas coisas antes de acontecer, Deus libera essas palavras e a gente pode caminhar num contexto em que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já tem uma visão daquilo que vai acontecer, porque caminhamos com a revelação. Então, todo esse contexto faz parte de um propósito de Deus. Assim mesmo, em meio à dor, né, à escravidão, o povo nutria a esperança no quê? Nas promessas de Deus, né? Porque qual era a promessa? A promessa é clara, está ali. Vocês vão morar em uma nação, lá nessa nação vocês vão ser maltratados, vocês vão servir como escravo, né? Mas eu prometo para vocês, é uma palavra de Deus. A nação que escravizar vocês, eu vou fazer justiça, eu vou castigar, né? Então, esse povo está passando por esse momento de castigo, ou melhor, esse momento de perseguição, de escravidão, mas eles conseguem olhar para o futuro e ter uma esperança. Há uma palavra liberada, há um lugar para nós, né? Essa é uma das maravilhas da gente servir a Deus. Sempre a gente caminha com a visão de uma esperança. Pode estar ruim nesse momento, mas a nossa esperança ela é viva, né? Há um propósito de Deus. Então, o nascimento, no ponto 2.1 ali, é o nascimento de Moisés. Joquebede é a mãe de Moisés, ela precisou esconder o Moisés em Êxodo capítulo 2. Os soldados de Faraó, eles tinham uma ordem de matar todos os meninos recém-nascidos dentre os hebreus. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Antes um pouquinho aqui, eu vou dar uma parada só para comentar um pouco sobre isso. Joquebede, a mãe de Moisés, ela precisou esconder o Moisés. Se lembra, a ordem está expedida, há uma forte perseguição, vamos matar os primogênitos, né? Vamos matar os meninos, melhor dizendo, recém-nascidos. Uma perseguição, um ambiente de perseguição, um ambiente de morte. Nesse mesmo tempo que parece para nós, por lógica, né, não seria o melhor momento para ter um filho, ok? Não seria o melhor momento, né, para nascer Moisés. Mas servir a Deus, e você pode compartilhar isso com os adolescentes, é tão maravilhoso, porque nos momentos de crise que a gente está passando, pode ser um ambiente para nascer o livramento, né? A provisão, o libertador que foi Moisés, né? Olha o contexto em que está morrendo tantas crianças, mas o Moisés nasceu, né? O libertador nasceu. O povo está sendo escravizado, mas no período da escravidão, né, desse povo, está nascendo aquele que seria usado para libertar o povo. Ele precisou ser escondido, né? Os soldados estão matando todos os meninos, os recém-nascidos, porém, aquele que foi escondido, né? Moisés foi criado, foi encontrado pela filha de Faraó, e você conhece muito bem essa história. Ele foi criado no palácio, com as regalias e a formação de um príncipe. Entretanto, quando ele chegou aos 40 anos de idade,
ele fugiu para o deserto de Midian. Nós vamos falar sobre isso. Olha que interessante. Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. E a gente não entende, às vezes, Deus, né? No momento que não seria o momento certo para ter um filho, nasceu Moisés. Um momento de perseguição, de morte. E ele precisou ser escondido. Aonde que Deus escondeu o Moisés? Eu acho interessante que quando Deus esconde alguém, quando a gente passa por esse processo de ser escondido por Deus, a gente às vezes não entende esse modelo, mas perceba o lugar onde Moisés foi escondido, né? Exatamente da onde partiu a lei que perseguia, que matava as crianças, exatamente nessa família, né, do faraó, foi aonde que Deus disse assim: você quer matar? Mas eu tenho alguém que é chamado, eu tenho alguém que é escolhido, esse aqui eu vou guardar. E quer saber onde eu vou guardar? Eu tenho um lugar para guardar. Então foi nessa visão que Moisés foi escondido, não no bercinho, não jogado no Nilo, ali não era o esconderijo foi no lugar onde menos alguém poderia imaginar, exatamente na casa do faraó. Então o nosso Deus é soberano, né? Nosso Deus é soberano. E ali ele recebeu toda a formação de engenharia, porque nesse tempo o Egito ele vivia, né, em um contexto de crescimento, né, dessas áreas da construção e todas essas questões. O Moisés, já estamos falando de Moisés, ele cresceu nesse ambiente, né, de príncipe. Aqui está colocado a questão das regalias, né? Mas você compreende o que a gente está falando aqui, o que a lição quer trazer para a gente. Ele nasceu numa família privilegiada e ali ele recebeu toda a formação, né, toda a proteção. Um líder foi gerado com essa estrutura, porque Deus havia um plano para Moisés. Porém, quando ele chegou aos 40 anos de idade, ele precisou fugir dali, né? Ele precisou fugir. Por que ele precisou fugir? Pois ele foi tentar resolver uma briga entre os israelitas, entre um israelita e o egípcio, e ali ele acabou matando o egípcio. Essa passagem, esse episódio está lá em Êxodo, capítulo 2, e verso 11 ao 15. Eu coloquei uma frase aqui para compartilhar com os senhores, com vocês. Quando Deus quando Deus esconde alguém, ninguém acha. Se achar, não pode abatê-lo. Ou seja, Deus escondeu ele dentro da casa de Faraó. Que lugar para ser protegido, que lugar para ser escondido. Quem ousaria entrar dentro da casa de Faraó para matar aquela criança, né? O nosso Deus, ele é perfeito. Nós vamos dar sequência no ponto 2 aqui, no deserto de Midian. Esse contexto em que ele já está escondido, precisou fugir do Egito, está morando no deserto lá em Midian. No deserto, Moisés, ele casou, ele teve filhos e se estruturou. Porém, 40 anos depois, né, de permanência no deserto, Deus se apresentou a Moisés por meio da sarça ardente. Moisés, quando ele ficou 40 anos escondido, fugido, ou melhor, lá no deserto, certo dia Deus se apresentou para ele no episódio da sarça, do monte, quando Deus se revelou para ele. Eu acho interessante esse episódio, que quando Deus se apresentou para ele, era um ambiente perfeito, de um culto perfeito, o ambiente da sarça, do monte, né? Barulho, ele escutou o barulho do fogo, a manifestação que a sarça queimava, não se consumia, porém a palavra naquele ambiente. Deus falou naquele ambiente. E o contexto da fala de Deus, quando Deus fala, diz para ele: Moisés, tira as sandálias do pé, porque o lugar que tu estás é terra santa. Esse contexto de encontro, de intimidade com Deus, de Deus se revelar para ele naquela cena, naquele episódio, diz muito em relação ao seu chamado, ao seu ministério. Porque quando Deus fala para ele: olha, tira as sandálias dos teus pés, ele tira a sandália do pé e pisa no chão. E a palavra, o lugar que você está pisando aí, é terra santa.
E isso é Deus conectando ele a um propósito, a um chamado, direcionando ele. Ele seria alguém que caminharia o longo percurso, conduzindo o povo, conduzindo em direção a uma terra, a um lugar que Deus havia preparado. Então, nesse episódio, Deus se apresenta para ele, foi algo muito forte, tanto que Moisés, ele retorna para o Egito, né, como libertador enviado por Deus. Ele entendeu o propósito, ele entendeu o chamado e ele decidiu retornar depois de 40 anos escondido. Portanto, não fiquem ansiosos, né, quanto às promessas de Deus. Quando as promessas de Deus vão se cumprir. É uma aplicação aqui. Em sua vida, saiba que no tempo certo, todas hão de acontecer para a glória de Deus. Imagina você, 40 anos no Egito, precisou fugir. 40 anos fugido, Deus se apresenta naquele episódio, né, marcante, né, onde a sarça queimava e não se consumia, e Deus fala com ele, Deus libera uma palavra. Depois de todo esse tempo, então ele começa a voltar para o Egito para viver algo que nasceu exatamente para aquilo, né? Ele nasceu para aquilo e Deus se revelou. Então você, professor, enfatiza isso para os seus alunos nessa questão, que eles têm promessas de Deus, que Deus tem um chamado e Deus vai se revelando à medida do tempo que eles vão servindo. Deus vai revelando essa promessa e vai conduzindo para que tudo isso aconteça. Eu coloquei uma frase aqui, coloquei ainda destacado. Deus, olha a frase, Deus não nos chamou para mediar conflitos. Isso aqui é poderoso, eu sinto Deus falando com alguém aqui. Deus não nos chamou para mediar conflitos com recursos humanos. Deus nos chamou para libertar povos e cativo. Há um ponto de vista. Moisés, ele sabe que nasceu num ambiente cristão, embora que ele foi criado no Egito, mas ele tinha um contato com a sua mãe. Ele conhecia o Deus da sua mãe, o Deus do seu povo, né? Moisés, ele sabia que ele estava no Egito, né? Ok, criado por Faraó, mas ele tinha um contexto de uma família, ele tinha uma vida, né? Com essa questão entre o Deus que ele servia, o Deus da sua mãe, da sua família. Porém, quando ele vai querer exercer o ministério por conta própria, isso aqui é uma interpretação minha, ok? Ele vai querer exercer o ministério por conta própria, ele acaba tendo problemas. Isso aqui é muito natural. Principalmente os nossos adolescentes, eles vão ficar jovens, né? E eles vão querer ser conduzidos a exercer o ministério. E aqui acontecem alguns erros, né? Porque nós temos que servir naquilo que nós somos chamados, naquilo que Deus colocou em nós. Se Deus ainda não se revelou, a gente precisa perseverar na nossa vida com Deus, que Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar, né? Para Moisés, 80 anos. Né? Para Moisés, ele está com 80 anos, 40 anos passou no Egito, 40 anos lá escondido no deserto. Né? 40 anos, Deus se revela para ele, fala com ele numa tranquilidade tranquila. Se fosse nós com 80 anos, nós já tínhamos se desesperado. Aí Deus fala com ele, eu vou te usar, eu não sei falar direito, não tem problema, eu vou te usar, homem, com 80 anos. Então, Deus vai se revelar. Quando Moisés quis usar um ministério que não era para ele, deu errado. Por quê? Eu coloquei aqui. Deu errado, por quê? Porque ele foi mediar um conflito. Deus não chamou Moisés para mediar um conflito. O chamado dele era para ser libertador. Quando ele foi querer mediar um conflito, você sabe o que aconteceu. Deu tudo errado, teve que matar o egípcio, né? E a consequência foi ter que fugir, né? Foi ter que fugir. Você se lembra, né, na história, né, alguém antepassado, né, dessa mesma linhagem que precisou fugir também porque deu errado o que ele fez, o plano que ele fez. Então, Deus não nos chamou para mediar um conflito com recursos humanos, com a fala, com a ideia. Às vezes a gente tem a melhor ideia aos nossos olhos, mas Deus nos chamou para ser
libertador. A grande questão aqui, professor, para você aplicar para os seus alunos, você escolhe, é um ponto de vista. Se você entende um chamado para ser libertador, você vai libertar povos e cativos. As tuas ações vai ser para libertar, não vai ser para mediar. Porque para mediar é algo temporário. Né? É Moisés chegando lá, viu os dois se brigando, eu tenho uma solução temporária. Por que vocês não param com isso? Né? Por que vocês não fazem isso? E aí o negócio desandou, ele precisou matar o egípcio, e aí depois foi revelado, né? Veio à tona tudo o que aconteceu, ele precisou fugir. Então, o chamado de Moisés era para ser libertador. Deus vai te usar naquilo que ele te chamou para fazer. Naquilo que ele não chamou, a gente vai ter sérios problemas, ok? Ponto 3 aqui, agora em relação às pragas e também a questão da Páscoa. Diante de Faraó, com a devida orientação e a confirmação de Deus, Moisés, juntamente com o seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto, né, do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar a Deus. O contexto estava tão terrível, gente, estava tão difícil que eles estavam vivendo lá no Egito, o povo hebreu, que o plano era simples: liberta a gente. Para onde vocês vão? A gente quer ir para o deserto. Está melhor o deserto do que aqui no Egito, né? Imagine que é o lugar que um dia eles entraram como provisão de Deus, né? Então, eles preferiram o deserto. Não, liberta nós aí para a gente ir para o deserto, porque o deserto está melhor do que aqui. Todavia, a resposta de Faraó foi negativa, obviamente. Ele disse então que não conhecia o Deus de Israel e que não deixaria o povo sair do Egito. Por isso, Faraó ficou ainda mais enfurecido com os israelitas e deu-lhes trabalhos ainda mais pesados. Eles tinham um acordo, né? Eles trabalhavam nos tijolos, fazendo tijolos, né? O Egito estava num tempo de crescimento e eles recebiam, havia uma organização para que eles pudessem trabalhar, né? E era tudo equilibrado, até que, né, esse Faraó começou a desequilibrar essa organização, aumentar a carga horária, aumentar as demandas do trabalho, escravizando esse povo, né? Ele ficou enfurecido porque houve a ideia, né? Moisés sugeriu, junto com Arão, de libertar o povo, né? E ele ficou mais enfurecido ainda. Moisés e Arão foram novamente ao rei do Egito, dessa vez fazendo um milagre, transformou o cajado de Moisés em uma serpente, ali você conhece o contexto. Entretanto, esse sinal não foi suficiente, pois o rei continua renegando o pedido de Moisés. Mediante as constantes negativas do rei do Egito em libertar o povo de Deus, o próprio Deus interveio nessa situação. A Bíblia Sagrada, ela vai mencionar em um episódio na carta de Tiago, né, e vai dizer assim, assim como o povo, o clamor do povo lá no Egito chegou diante de Deus, né? Tiago se reportando para os irmãos da diáspora, da dispersão, assim como Deus ouviu o clamor daquele povo. Então a perseguição, a escravidão lá no Egito levou o povo para mais perto de Deus. É um modelo de Deus extraordinário, né? A tendência nossa é na liberdade estar longe de Deus e na perseguição se achegar, né? Então não é porque Deus usa a perseguição para nos trazer para perto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós, como seres humanos, nós estamos tão falho, que a tendência nossa é se afastar na bonança e se aproximar na necessidade, tá? É uma questão nossa, ok? O texto bíblico relata que ele enviou as pragas para o Egito. Chegamos nelas, né? As pragas foram estratégia de Deus, que Deus usou, não só para punir o Egito pelos seus pecados, né? Como também para quebrantar o coração de Faraó com a finalidade de libertar o povo hebreu do jugo da escravidão. É importante lembrar que as pragas, as 10 pragas, também era uma ação de Deus para combater, para colocar por terra as divindades egípcias, né? Os deuses egípcios, né? Deus enviou uma sequência de pragas, né?
sobre as águas, né, transformando em sangue as rãs, os piolhos, as moscas, né, as pestes, os animais, né, nos animais, úlceras, chuvas de pedra, gafanhotos, as trevas. E quando chega na 10ª praga, 10ª movimentação de Deus para punir o Egito. Lembra da palavra, né? Quem escravizar o meu povo, eu vou punir. Deus está punindo o Egito aqui, tá? Deus está derrubando as divindades, né? Confrontando as divindades egípcias. Agora, perceba, quando chega na 10ª praga, Deus anuncia, né, essa nova praga, a 10ª praga, como a morte dos primogênitos, e institui a primeira Páscoa antes da morte dos primogênitos de fato ocorrer. Aqui deu início aquela passagem bíblica, você conhece muito bem, do sangue nos umbrais da porta. A palavra Páscoa significa passar por cima, ou seja, haveria morte, haveria punição, haveria sangue sendo derramado, né? Que Deus havia dito, né? Que mataria os primogênitos, o anjo passaria, porém haveria proteção para quem tivesse o sangue no umbral das portas, né? O sangue foi o livramento para aquele povo. E a origem da palavra Páscoa significa esse tempo de uma atenção de Deus em livrar aquele povo, aquelas famílias que tinham a marca do sangue. Então a palavra Páscoa significa passar por cima. O anjo passou, foi na casa de todo mundo, de menos daqueles a qual tinham a proteção do sangue. Eu destaquei aqui que é o mesmo Egito das vacas gordas, tá? Ou seja, o contexto aqui agora é de perseguição, contexto de escravidão, contexto de morte, tá? Mas algum tempo atrás era um contexto de provisão. Não te espanta. O contexto de provisão ele pode ser temporário, porque Deus tem os seus planos. Não tente fincar estaca no lugar e determinar como território um lugar onde Deus preparou só para ser uma provisão. Tem gente que se apega com a provisão, né, de um momento de Deus e não quer estar pronto para a próxima estação. Então, o Egito aqui foi um lugar de muito sorriso no início, né? O povo sentava na mesa e tinha comida, né? Por quê? Tinha tempero, né? As cebolas do Egito aqui. Mas era uma provisão temporária de Deus. Havia algo muito maior que você vai ver mais à frente, né? O que Deus tinha, que era muito maior. Nós vamos seguir falando agora sobre, então, a Páscoa. Por quê? Na noite, né? A primeira Páscoa esteve intimamente ligada à 10ª praga, pois era necessário fazer o sacrifício do cordeiro para marcar os umbrais ali das portas com sangue. Tal sinal serviu de proteção para os primogênitos israelitas e todos os que seguiram esta ordem divina. Eles foram poupados pelo anjo da morte que passou sobre o Egito lá no Êxodo, capítulo de número 12. Veja, a proteção estava no sangue. A proteção estava no sangue. Também, após isso acontecer, foi estipulado, né, os elementos para esse momento de intimidade que Deus havia dito. Os elementos da Páscoa judaica são o cordeiro sacrificado, os pães asmos sem fermento e as ervas amargas. A orientação de Deus foi clara. Nada deveria ser deixado para o dia seguinte, tudo deveria ser comido rapidamente, pois após a morte dos primogênitos egípcios, o povo seria liberto. Após a celebração dessa Páscoa, desse ato que Deus havia ordenado, né? Deus deu a vitória para o povo escolhido e todos saíram depressa do Egito em direção ao deserto. Essa ceia, né, esse momento de celebração que Deus havia estipulado ali para eles, havia uma conotação, havia um propósito, havia um sentido. Eles precisavam comer, né, as ervas amargas para se lembrar do tempo da escravidão. Eu imagino você que não deve ser fácil comer uma erva amarga, mas Deus havia dado essa orientação. Vocês vão comer essa erva para vocês se lembrar desse tempo de dificuldade, esse tempo de perseguição, né? A questão do pão também há uma simbologia nisso, e o cordeiro, o sangue que precisava
o cordeiro que precisava ser sacrificado para servir de pintura, de sinal, de marca lá, também há um sentido muito poderoso que nós vamos ver mais à frente sobre isso. Assim, Deus cumpriu a sua palavra aos descendentes de Abraão. Deus ordenou que o povo israelita comemorasse a Páscoa todo ano para que se lembrasse da maneira em que Deus livrou o povo da escravidão. Há um ato simbólico aqui. Por outro lado, agora a nossa Páscoa comemorativa, ela é anualmente com foco em Cristo, porque Jesus Cristo, durante a celebração da Páscoa, ressignificou o sentido. Hoje a Páscoa, para nós, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa libertação da escravidão do pecado. Eu resumi tudo isso e coloquei uma frase aqui para compartilhar com vocês. Você pode aplicar ela. Toda libertação deve ser marcado por um ato de celebração. Toda libertação deve ser marcado por um ato de celebração. Lá no Egito, na 10ª praga, Deus instituiu um ato de celebração. Vocês vão se reunir, essa é a Páscoa, vocês vão comer uma alimentação especial, porque isso vai ser um ato de celebração. Por que celebrar? O que celebrar? Celebrar porque vocês receberam por meio desse ato do sangue do cordeiro que foi marcado no umbral da porta, vocês celebram o livramento. Vocês receberam de Deus um livramento. O anjo passou e trouxe proteção para vocês, foram poupados da morte. A casa de vocês foram poupadas daquela morte porque havia uma marca, havia algo que foi estipulado. Então, o próprio Deus determinou um ato de celebração. Mais à frente, a gente vai ver que o próprio Cristo, ele é o Cordeiro, que João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque depois, aquele ato ganhou uma certa evidência tão grande que em Israel, em Jerusalém, era feito, celebrado com uma grande festa. Muitas pessoas vinham de longe, da diáspora, os irmãos que estavam distantes viajavam para Israel para celebrar. Um cordeiro era sacrificado na área do templo, e toda aquela questão que acontecia em relação a isso, eles celebravam. Havia uma celebração, por quê? Porque ali era uma palavra em relação ao futuro, aquela comemoração era em relação ao futuro, porque como no passado, para esse povo, um dia o sangue do Cordeiro livrou eles da morte, livrou eles daquela punição, daquele castigo, eles estão se reunindo para celebrar a ceia, a Páscoa, olhando para o futuro e esperando a promessa que também chegaria alguém que seria crucificado, que seria morto pelos nossos pecados, que nos traria esse livramento da condenação eterna, que era o próprio Cristo. O João disse, ele é o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento, quando eles celebram a Páscoa, eles estão olhando para o futuro e esperando o Salvador, o Remidor, aquele que seria o Cordeiro. Agora, para nós, quando a gente celebra a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa libertação do pecado. Ou seja, quando a gente celebra hoje, a gente está olhando para trás, e está olhando para quando Jesus Cristo fez esse ato, se entregou por nós. Obviamente, quando Jesus, com os discípulos, serviu a Santa Ceia, agora nós temos uma nova direção, porque a gente se reúne, o apóstolo Paulo dando a direção recebida, o Senhor, o que também vos entreguei, aí ele narra todo o cenário lá em Coríntios, 11:23, ele vai dizer assim, fazei isso todas as vezes, nas palavras de Jesus, em memória de mim. Então hoje, todos os meses, nós nos reunimos para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, eles estão celebrando em família, olhando para o futuro, e na palavra vai chegar vai ser libertador, vai chegar o Cordeiro vai ser sacrificado, para o futuro. Nós nos reunimos para, em memória do sacrifício de Cristo, olhar
para o ato de Cristo na cruz do Calvário. Esta é a nossa comemoração. Obviamente que no mundo, né, há todo um contexto, a gente também celebra a Páscoa, não tem nada a ver com coelho, isso é uma questão do mundo, né? E, ok, perfeito. Porém, a nossa Páscoa é essa. Quando a gente se reúne e participa da ceia do Senhor, a gente está comendo o pão simbolizando o corpo de Cristo, foi partido na cruz do Calvário, e a gente toma o vinho simbolizando o sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado. A conclusão, o povo de Israel chegou como convidado no Egito, mas após algum tempo sofreu muito sendo escravizado. Eles foram perseguidos e também açoitados. Entretanto, no tempo certo, foram libertos por Deus de forma milagrosa e poderosa também. Portanto, podemos crer que Deus vê o nosso sofrimento e ouve e atende às nossas orações, assim como fez com os israelitas. Lembra de Tiago? A carta ao Tiago, a carta de Tiago, ele falando para o povo, para os irmãos da diáspora, assim como Deus ouviu o clamor dos trabalhadores lá no Egito, daquele povo que estava escravizados no Egito, Deus ouviu o clamor, Deus também, Ele ouve as nossas súplicas e as nossas necessidades. Para encerrar, só lembrando que o ambiente da provisão também pode ser um ambiente de uma perseguição, como foi o Egito. Porém, em tudo Deus tem o controle. E se você está vivendo um momento como esse, é porque Deus tem algo muito maior, muito melhor para frente. Vamos seguir, e eu tenho certeza que a bênção de Deus vai estar com a gente. Assim como o povo recebeu mais à frente, eu não vou adiantar o assunto, mas mais à frente, eles receberam a bênção da terra prometida. Deus também tem algo para a nossa vida. Deus abençoe. Essa foi a nossa pré-aula da Escola Bíblica para os Adolescentes. Compartilhe esse material, deixe seu comentário e eu tenho certeza que para nós vai ser uma alegria receber seu comentário aqui nessa nossa publicação no YouTube. Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.